santo nome, ó Deus, porque só o Senhor, Pai, pode todas as coisas, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Por isso nos encontramos aqui, Senhor, reunidos, Papai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, ó Pai, fala, Senhor, com a tua igreja, Pai, nesta noite, mais e mais, Senhor, porque só o Senhor pode, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor Deus. Deus, que o Senhor venha, Pai, preencher a tua serva, Papai, mais e mais, Senhor, e capacitando a tua filha. Em nome de Jesus, ó Deus, através, Senhor, da boca da tua serva, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que não venha ser nada dela, Pai, mas que venha, Senhor, direto, Senhor, do teu trono, Pai. Que venha, Senhor, do teu Espírito, Senhor, através da tua filha, Senhor, fala nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, aquilo, Senhor, que a tua igreja, Pai, necessita, Pai, ouvir, Papai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha estar nos preenchendo mais e mais, Senhor, nesta noite, Pai, com a tua santa palavra, Papai. Em nome de Jesus, ó Deus, capacitando a cada um de nós, Senhor, com a tua palavra, Deus, porque só o Senhor pode nos preencher, Senhor, e nos capacitar, Papai. Em nome de Jesus, ó Deus, para que nós possamos voltar para o nosso lar, Senhor, mais forte, Pai, e mais confiante, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, eu te peço, Senhor, Deus, que não venha ser nada da tua filha, Senhor, mas que venha ser do teu Santo Espírito, ó Deus, direto aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Uma boa noite. De muita alegria, muita satisfação, privilégio de nós estarmos aqui, porque é um grande privilégio estar na presença do Senhor. Amém. E nós fomos aqui convocada para estar engrandecendo e exaltando o nome do nosso Deus. E mais uma vez vamos fazer menção na palavra de Deus em Salmo 119, verso 25. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa última sexta-feira, onde Deus ele tem falado grandemente a essa igreja, até nos cultos de domingo, igreja, quem presta ou quem prestou bastante atenção e observou que Deus está dando seguimento, usando os teus servos, os teus filhos, para despertar a igreja, para ter mais interesse da palavra de Deus. Amém? Salmos 119, 25, que nos diz assim a palavra do Senhor: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Que os irmãos se assentem em nome de Jesus, fitando os teus olhos, os seus pensamentos em tudo quanto já aconteceu e vai continuar acontecendo aqui para a glória do nome santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já ouvimos aqui, igreja, e Deus ele já falava no meu coração que nós não podemos nos precipitar em sair da presença. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Salmos, esse verso, o salmista, ele nos traz um grande despertamento para as nossas vidas. Ele demonstrando a sua angústia, a sua tristeza, a sua dificuldade que ele estava enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele já revelou ao coração do servo dele nessa igreja, nessa noite, ao coração do presbítero Jorge Marcelo, que há vidas aqui tristes, há vidas aqui angustiadas, preocupadas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos aqui motivados, fomos despertados a buscar uma vida
alimento. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista estava ali no pó, estava ali na sua dificuldade, mas o que nós vemos aqui é o reconhecimento, a confiança que ele teve em buscar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite, igreja, se nós temos o espírito de reconhecimento, a humildade, se nós nos humilharmos na presença do Senhor, através da tua santa palavra, como o nosso irmão evangelista Wellington já falou, ele chegou aqui em uma situação aonde ele já sentiu algo diferente, revigorado. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos traz uma grande alegria. O salmista Davi, ele nos motiva a alegrarmos quando nós dizemos ou nos preparamos a vir à casa do Senhor. Ele fala: igreja do Senhor, se alegre na presença do Senhor. E é pela palavra de Deus que vai acontecer o milagre na sua vida. A palavra de Deus que é poderosa, a palavra de Deus que é maravilhosa. Mesmo que nós passamos por críticas, mas nós não podemos abandonar a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus não se precipita em sair da presença. Quem tem a palavra de Deus não se sente machucado pelo olhar do irmão, pela uma crítica, pela uma afronta. Quem tem a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, se sente fortalecido. Mas, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós nos deparamos com muitas fragilidades carnais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra nos diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. E a carne nos traz muitas das vezes motivos para nós sairmos da palavra. Mas quando nós temos a palavra de Deus, nós temos N motivos para nós não sairmos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existem irmãos, igreja do Senhor, que por qualquer motivo sai da presença, não vai aos cultos, não participa em uma consagração de mulheres, de varões ou de jovens. São as pessoas que verdadeiramente não têm a palavra. Porque quando nós temos a palavra, nós, igreja, não olhamos para as críticas, para as dificuldades. O salmista estava aqui no pó. Ele estava no pó, ele estava prostrado. Mas ele buscou em Deus: vivifica-me, Senhor, a tua palavra. Com a palavra de Deus, não há luto que vai nos tirar da presença. Com a palavra de Deus, não é falta de saldo da nossa conta que vai nos tirar da presença do Senhor. Quando nós temos a palavra, igreja, nós não temos audácia de usar palavras torpes, aleluia, para nossa família ou para algum irmão, igreja. Mas quando nós usamos palavras torpes, palavras de escândalo, não temos a palavra de Deus. Porque quando temos a palavra de Deus, nós temos um Espírito que Ele nos convence a buscar cada vez mais os caminhos do Senhor. Pois a palavra do Senhor diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os caminhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele tem muito mais a nos oferecer. Mas é pela palavra, igreja.
Senhor venha reanimar a igreja dele. O Senhor disse: olha, igreja, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Para que nós tenhamos bom ânimo, igreja, nós precisamos nos colocar na posição do Senhor. Precisamos buscar a ter um pensamento, aleluia, conforme a palavra vem nos ensinando. A palavra do Senhor diz que a nossa boca ela tem poder de abençoar e amaldiçoar, mas o Senhor ele nos ensina a abençoar. O Senhor ele quer que nós abrimos os nossos lábios a falar palavras de bênção, palavras de prosperidade, que prospera a sua vida espiritual. Que quando Deus ele prospera, nós buscamos uma prosperidade espiritual, na certeza que em todas as áreas nós seremos prósperos. Porque o Senhor ele fala que os justos não irão mendigar do pão, mas ele vai prover, ele vai abrir porta. E o Senhor ele nos chama nessa noite para o conserto. Louvado seja o nome do Senhor. Meus caminhos te escrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Precisamos viver os mandamentos do Senhor, os estatutos de Deus, igreja. Não é simplesmente estar aqui sentados em uma cadeira. Não é simplesmente estar aqui escutando a palavra, mas é necessário que nós ouçamos a palavra. É necessário que nós deixamos a palavra verdadeiramente penetrar o nosso coração. Não importa que a palavra seja exortativa, porque às vezes nós queremos ouvir palavras que consolam o meu coração, que preenchem o meu coração. Mas o Senhor diz que Ele exorta porque Ele ama. E sabe por que Deus está falando, igreja? É porque a pastora, os irmãos que Deus tem usado aqui neste lugar, nós fisicamente não sabemos o que se trata, como se trata a sua vida, como está a sua vida, no seu lar, no seu trabalho. Mas os olhos do Senhor que contemplam os bons e os ruins, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, igreja. E nessa noite nós precisamos nos conscientizar a viver esse avivamento que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Precisamos nos alegrar, igreja. Tem um povo aí que está se preparando para a grande festa da cidade Bom Jesus da Lapa, que é o São Pedro. Aí nós vemos pessoas se preparando com as melhores roupas, com brilho sobre a sua face, com alegria se transbordando. E sabemos que são momentos, situações momentâneas que tudo passa. E quando nós nos deparamos com a igreja do Senhor, às vezes a igreja está de braço cruzado, não se prepara para estar aqui, vem para preencher uma cadeira, ou talvez preencher uma agenda, um convite que você foi convidado para estar aqui. Mas o Senhor chama a igreja precisa estar em espírito e em verdade. Olha, a igreja de corpo, de alma e de espírito, de corpo, de alma e de
Igreja do Senhor, a Bíblia diz que há daqueles que tocam os ungidos do Senhor e daqueles que maltratam os profetas do Senhor. E quando das vezes nós somos maltratados, porque nós aqui oramos, nós buscamos uma revelação da palavra, e nós não somos respeitados. Aleluia. É certo, igreja, que toda honra, toda glória é para Deus, mas nós nos esforçamos para estar aqui. Os levitas oraram, ensaiaram, se prepararam um cântico para que você, para que nós nos esvaziamos de toda angústia. E esse salmista, ele começou, aleluia, a se esvaziar, pedindo ao Senhor para que vivificasse, aleluia, aleluia, a sua vida na tua palavra. É na palavra, igreja. Se eu tenho palavra, igreja, se eu estou buscando a palavra, igreja, nós temos temor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós temos a palavra do Senhor, nós evitamos o pecado. Sabe por quê? Porque a palavra é delícia. A palavra é boa. A palavra é eficaz. A palavra lembra o crente a orar, a buscar o nosso Deus. A palavra nos ensina a fazer o bem. Aleluia. A palavra confirma a promessa de Deus nas nossas vidas. É a palavra, igreja. Porque se não fosse a palavra, nem eu estava de pé, porque eu estou acreditando na palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra aqui, igreja, que nós precisamos buscar viver. É a palavra que renova a igreja dele. É a palavra que dá a nossa salvação. É a palavra, igreja. Nós não vamos encontrar a presença de Deus fora da palavra. A palavra. Não tem como, igreja. Muitos estão aí buscando a presença de Deus fora da palavra, se misturando, igreja. Sabe que é pecado, mas continua na iniquidade. E o que a Bíblia diz? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quando nós não temos a palavra, o amor se esfria, o temor se esfria. Não temos mais medo de pecar contra a palavra de Deus. Quando nós não temos palavra, nós sentamos em qualquer lugar e ficamos à vontade. Quando nós não temos a palavra, não temos mais o Espírito Santo de Deus. Porque muitos ainda usam o nome de Deus, o Espírito Santo de Deus, dizendo que você tem, que eu tenho o Espírito Santo de Deus, sendo que não tem palavra. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vou ter sabedoria nas palavras. Se eu tenho uma palavra, eu vou me reverenciar. Porque a Bíblia diz que aonde há duas ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ele se faz presente. E nós sabemos que Jesus está aqui. Jesus está aqui. E ele tem um grande amor por essa igreja. Ele tem um grande amor por nós, igreja. Que o Senhor ele tem usado homens e mulheres nesse altar para nos despertar. A oportunidade que Deus está nos dando nesse propósito, nessa campanha, é de nos fazer um exame, igreja. Só você pode se examinar.
imaginar. Só você. Só você. Você e Deus sabe dos seus pensamentos. Só você e Deus sabe o que se passa sobre os nossos corações. Eu não sei. Então é necessário que nós reconheçamos os nossos erros. E o Senhor está aqui nos chamando, nos convocando a um verdadeiro avivamento. A verdadeira palavra. E as promessas de Deus estão de pé para com este lugar. Glória a Deus, aleluia. As promessas de Deus estão de pé, igreja. Mas é importante que nós também estejamos de pé. Não podemos nos prostrar. Precisamos, às vezes nós esquecemos de buscar o domínio próprio. Precisamos buscar em Deus, para que nós não deixamos as nossas ignorâncias, os nossos orgulhos tomarem de conta das nossas vidas. Precisamos buscar sabedoria, igreja. E quando nós buscamos em Deus através da palavra, porque até para orar, igreja, se nós não oramos através da palavra, nada vai acontecer. Até para orar tem que ser através da palavra, igreja. Não podemos orar tropeçando. Às vezes oramos e nem sabemos o que estamos pedindo. E a Bíblia fala, igreja, que às vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir da forma correta. E nós temos que orar e pedir ao Senhor para nos ensinar a orar, a clamar através da tua palavra. Louvado seja o Senhor Jesus. Porque com a palavra de Deus nós não seremos enganados, não, igreja. Com a palavra de Deus nós iremos rebater o maligno. Aleluia. Nós iremos rebater as afrontas, as perseguições, mas é com sabedoria. É com sabedoria. É nos manter na presença. É nos manter como servos e servas do Deus vivo. Do Deus vivo. Porque às vezes nós temos um comportamento de meninos, de meninas, quer dizer, de crianças. E nós estamos aqui falando com adultos, com pessoas que já comem feijoada, comida pesada, que come não lhe faz mais mal. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus é como sim uma feijoada forte, que vai nos fortalecer, que vai se nos reanimar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas 3 sextas-feiras nós vimos o quanto Deus ele falou conosco. Eu me lembro que o evangelista, o Hélito, ele falou algo muito importante que me chamou a atenção. Que às vezes nós temos um hábito de dizer que o culto não foi bom. Criticamos os cânticos, criticamos os pregadores. E para que o culto seja um culto de avivamento, você precisa ter a palavra. Porque quem tem a palavra de Deus não sai de um culto desse dizendo, mas o culto hoje não foi bom. Não tem como, igreja. Só quem não tem a palavra de Deus para dizer uma bobagem dessa. Mas quem tem a palavra vai sair daqui dizendo, que palavra o Senhor falou comigo. Não porque foi a pastora, foi o presbítero, foi o evangelista, o missionário, o pastor que pregou, mas é porque a palavra é de Deus. Aleluia. É a
assim farei das tuas maravilhas. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim farei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Aí o que acontece? Muitas das vezes nós sentimos fracos, que é o normal, mas nós não podemos aceitar essa fraqueza, esse desânimo. Mas o que ele traz, igreja? A buscar em Deus, a se fortalecer. Mas às vezes nós fazemos tudo ao contrário. Ao invés de buscar nos fortalecer na palavra, nós nos prostramos mais ainda. Aí os nossos pensamentos se reviram, o coração já tem uma capacidade de nos enganar, aí faz um misturão, e aí vem a confusão. Mas o salmista está nos ensinando que no momento das tristezas precisamos buscar em Deus a nos fortalecer. Desvia de mim o caminho da falsidade, concede-me piedosamente a tua lei. Longe de nós, igreja, buscamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nos afastar de toda falsidade, igreja. Precisamos ser verdadeiros. Quem tem a palavra não mente. Às vezes fala, pastor, é só mentirinha para amenizar a situação. É nessa mentirinha, igreja, que vem o reboliço. Louvado seja o nome do Senhor, da desgraça do homem, da miséria do homem. E quantas das vezes nós temos essa falsidade, por conta de uma coisinha nós mentimos, e nós precisamos buscar a ser verdadeiros, porque o Senhor, na palavra dele, nós encontramos verdades, nós não encontramos mentiras. E nós sabemos do que acontece, do que aconteceu, de pessoas que mentiram, foram falsos, usaram o nome de Deus em vão, foram destruídos. Mas o Senhor, Ele não quer que nós sejamos destruídos. O Senhor, Ele quer que nós sejamos reanimados, reavivados, que nós tenhamos um recomeço. O bom de Deus é que Ele está dando essa oportunidade para mim e para você. Olha que coisa linda, Deus está dando essa oportunidade. Hoje, Deus está dando hoje. É agora. Porque Deus é o Deus, o nosso Senhor é o Deus das causas impossíveis. E é hoje que o Senhor está fortalecendo a igreja. É agora que a igreja está recebendo e vai viver a palavra. Custe o que custar, sejamos verdadeiros. Porque muitas das vezes nós somos falsos conosco mesmo. E nós precisamos viver a verdade. Escolhi o caminho da verdade. Porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vivifica é vida. Precisamos voltar a ter uma vida, igreja. Ter vida. Que vida é essa, pastora? É uma vida de correria, de preocupações, é viver angustiado o tempo todo? Não, igreja. A palavra do Senhor diz que
seja o nome do Senhor Jesus. A palavra, igreja, é melhor do que a riqueza, do que o ouro, do que carro, do que casa, do que qualquer outra coisa. A palavra é melhor. A palavra é melhor. E às vezes nós deixamos a palavra por coisas banais. É pela palavra que Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. E aquele que perseverar até o fim, aquele que viver vivificamente, aleluia, vai receber a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só como Deus está fazendo nos entender que não é de qualquer maneira que o Senhor quer. Não, igreja. Muitos dizem que o mundo está entrando na igreja. Quem é o mundo? Sou eu e você. Somos nós que estamos trazendo as práticas do mundo para dentro da igreja do Senhor. Somos nós. E para cá, igreja, precisamos trazer o temor, a obediência. É isso que nós temos que viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou falando, meu Deus, não dá para entender. E não tem por que eu vou entender. Porque muitos têm deixado de viver a palavra. É porque nunca deixou a palavra viver no seu coração e na sua mente. Porque quem tem a palavra, igreja, não vai deixar, não vai se preocupar
você está ouvindo a palavra e não recebendo, nós não temos responsabilidade com você. A palavra está sendo ministrada. Aleluia. Deus está falando. E Ele sabe do que acontece lá no campo da sua casa. Ele sabe do que você está fazendo. Não precisa a pastora saber. Mas quando eu sei, eu busco sabedoria de Deus para me ensinar a orar, para me ensinar a conduzir a essas pessoas até um verdadeiro encontro com o Senhor. E eu creio que essa campanha, igreja, nos fez a ter um reencontro com Deus. Um reencontro com o Senhor. Eu estou sentindo Deus mais perto. Aleluia. Eu estou me sentindo mais perto de Deus. Glória a Deus. Na verdade, eu estou me sentindo mais perto de Deus. Porque pela sua misericórdia, Ele tem nos sustentado. Pela sua misericórdia, o Senhor Ele tem nos ajudado a servi-lo e a cumprir também, igreja, a nossa missão doméstica. Porque nós temos muitos afazeres, mas não vamos deixar de fazer para Deus por conta dos nossos afazeres. Porque a palavra nos orienta a buscar primeiro o reino dos céus. E é aqui, neste lugar, nessa casa, que nós aprendemos a buscar o reino dos céus e a sua justiça. É aqui neste lugar que nós vemos que o Senhor Ele acrescenta, que as demais coisas Ele vai acrescentar nas nossas vidas. E Ele acrescenta até coisas que nós não pedimos, nós não imaginamos, que nós não sentimos, porque o Senhor Ele tem muito mais a nos dar do que aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Então, profetiza, declara. Pela palavra, a sua família já está salva. Pela palavra, você já está renovado. Pela palavra, você já está forte. Pela palavra, você já é mais do que vencedor. Mais do que vencedora. É pela palavra, Deus. Pastor, eu estava fazendo tudo incorreto, tudo errado. É por isso que Deus está te dando a mim e a você essa nova oportunidade de recomeço. Em nome de Jesus. E como é viver pela palavra? Quando nós vivemos pela palavra, igreja, nós até passamos decepções. Nós passamos por momentos difíceis. Mas a palavra que está aqui, ó, que desce aqui, ó, nos reanima. Não nos deixa prostrados. Não nos deixa. É pela palavra que eu não desisti do chamado de Deus. É pela palavra, igreja, que eu venci e estou vencendo em todas as perseguições. É pela palavra que eu estou vivendo as dores. É pela palavra que eu estou vivendo as tristezas. É pela palavra que eu vivo alegre o tempo todo, igreja. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a sua força. Não era para nós estarmos aqui. Era para nós estarmos prostrados. É pela palavra, igreja, que nós lançamos toda a nossa ansiedade no Senhor.
Ele que cuida. Não é porque nós somos fortes por nós mesmos, não. É porque nós somos fortes porque temos a palavra de Deus. Então, a igreja amada do Senhor, em nome de Jesus, sejam mais do que abençoados pela palavra de Deus. Não desistam, irmãos. Perseverem. Determinem a sua vitória. Porque a minha já está determinada. Já está declarada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem coisas que nós queremos que seja diferente, então vamos declarar. Quem tem a palavra perdoa. Aleluia. E como tem sido difícil a igreja perdoar uma falha do irmão. E é tempo de perdoar, é tempo de se perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós também nos perdoamos a nós mesmos. Quando guardamos rancores, sentimentos malignos, nós estamos nos maltratando. E lembre que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Temos que cuidar do nosso corpo. Nós não podemos maltratar o nosso corpo com sentimentos que nos traz coisas ruins, mas que nós tenhamos o sentimento de Cristo. Aquele sentimento que nos traz aquela mansidão, que nos traz uma temperança, que nós ali fechamos os olhos e disse: Deus cuida de mim, Senhor me segura, se for preciso fechar a minha boca, fecha, para eu não pecar contra ti, contra a tua palavra. É assim que o servo de Deus faz. Quem tem palavras, igreja, não critica o seu irmão. Amém, meus filhos? Que o bom Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele continua nos levando a lugares mais altos. Na palavra. É na palavra. E quando nós lemos, igreja, esse salmo de número 119, com seus 176 versos, está tudo na palavra. É muito bom. São os versos mais lindos que eu já li. São os versos que nos traz a buscar realmente esse avivamento, esse renovo para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos viver. Não é difícil viver a palavra, não, igreja. Não é difícil servir ao Senhor, não. Difícil se nós não tivéssemos com essa bússola, com a Sagrada Escritura nas nossas mãos. O que está sendo difícil é a igreja tirar o seu tempo para meditar a sua palavra. E a palavra de Deus, ela nos ensina a meditar de dia e de noite. Porque quando nós ouvimos uma palavra aqui, igreja, no domingo nós ouvimos uma palavra que chamou muita atenção. Precisamos ter interesse com a obra de Deus. Aí a semana toda,
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos derramar na presença. Vamos buscar na presença do Senhor. Busca estar mais na presença. Não se precipite. Não se apresse em sair da presença. Por favor, não, igreja. Não. Onde nós vemos aqui uma consagração. Que foi uma bênção. Deus nos tomou em oração. Deus nos tomou em uma palavra poderosa, igreja. Onde nós sentimos renovadas, as mulheres renovadas. E quantas das vezes nós pensamos em não vir, pensamos em ficar em casa, mas não podemos ficar em casa. Temos que congregar, temos que buscar o Senhor enquanto podemos. Enquanto nós podemos ter um encontro com o Senhor, busque. Vamos invocar o nome dele enquanto está por perto, igreja. Que vai chegar uma hora que nós vamos procurar e não vamos mais ter. Mas aqui juntos nós somos mais fortes, vamos continuar nessa comunhão, nessa união. Nós estamos aqui somando a nossa fé. Porque o glória a Deus do irmão nos fortalece. É, igreja. Um aleluia do irmão nos alegra. Um levantar da cadeira alegra o meu coração quando o irmão se levanta. É, pastor, parece ser simples, mas não é, igreja. É algo sobrenatural de Deus. É através da sua vida que eu me sinto renovada. Que eu posso, igreja, sentir Deus. Através da sua vida eu posso ter mais de Deus. Através da minha vida você pode ter mais de Deus. Amém, amados? Meu Deus do céu. Vai ter 10 horas. Que o Senhor Jesus continue abençoando os irmãos, ao casal, evangelista Wellington, por essa oportunidade onde eu pensei em recuar para o Wellington. Eu nem respondi que eu ia pregar. Eu nem respondi, igreja. Hoje de manhã eu acordei, eu ia participar de um júri. Eu disse eu podia ligar agora para ele. Dizer, Wellington, eu não vou pregar hoje porque eu vou participar de um júri e eu não sei que horas eu vou sair de lá. Eu procurando pretextos, colocando barreiras. Quando eu chego fora, igreja, a audiência tinha sido adiada. Eu disse, Deus, eu não posso fugir. Eu voltei uma manhã, não fui para o meu trabalho, tive uma manhã para buscar mais de Deus. Olha como é a preparação de Deus. Porque a gente coloca pretexto, a gente procura a igreja a colocar barreiras sobre nós mesmos. O caminho está livre. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho está livre. Nós podemos alcançar de Deus. Nós que colocamos impedimentos. Nós que colocamos obstáculos. É por isso, igreja, que a obra de Deus é tomada à força. É a força. E vamos nos esforçar. E eu fiquei o tempo todo hoje buscando de Deus. Buscando de Deus. Na escola de tarde eu começava a fazer algo do meu trabalho, mas eu ia lá na palavra. Cheguei em casa às 5h30, fui lá na palavra. Porque eu queria que o Senhor revelasse a sua palavra no meu coração e no seu coração. Então, obrigada, Wellington, a nossa irmã Jéssica, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu. Que Deus continue abençoando todos os irmãos que perseveraram até o fim. Nós
observamos que muitos começaram e não terminaram, igreja. Não terminaram. Não seguiram, felizmente. Mas você que perseverou até o fim, vai receber algo da parte do Senhor, cada minuto, cada segundo da sua vida. Amém? E nós vamos convidar o pastor Maurício para estar orando pela campanha